João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós iremos do verso 1 até o verso 18, acompanhe a leitura, para que você possa entender aí o tópico que João está se referindo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Somente até aqui, a palavra do Senhor. Meus irmãos, o livro de João, ele encerra a sua narrativa com uma expressão, João aqui usa uma hipérbole, dizendo que muitas coisas Jesus realizou, muitos milagres Jesus fez, que se fossem ser relatados em todos os livros, se fossem relatados, todos os livros da terra não caberiam ou não conteriam os feitos de Jesus. O que João quer dizer aqui? Que Jesus realizou muitos milagres, sinais e prodígios, muitos ensinamentos, que o caminho que Jesus traçou foi de muita informação, a ponto de não ter livro suficiente para se relatar. Mas interessante que João relatou, dentro do que ele relatou e achou importante, João relata o primeiro milagre de Jesus, é João quem relata o primeiro milagre de Jesus, e João também coloca dentro dos milagres que ele presenciou, que ele viu, este do capítulo 5. João achou por bem relatar este acontecimento, este feito. E nós vemos então algo muito interessante neste diálogo de Jesus com este homem enfermo e na segunda parte também com os judeus. Primeiro, João ele inicia a sua narrativa deste capítulo falando de que algum tempo depois de uma festa, provavelmente a festa a qual João se refere aqui, possivelmente ou era a festa dos tabernáculos ou a festa da Páscoa.
porque era uma festa importante. A festa dos judeus era relatada ou Páscoa ou Tabernáculo, era considerada uma festa santa. E logo em seguida, João então fala que Jesus sobe para Jerusalém depois dessa festa. Então Jesus participa de um acontecimento popular, de uma festa cultural dos judeus, e então ele sobe para Jerusalém. Claro, nós sabemos que todos os caminhos de Jesus, tudo que Jesus, todos os lugares que Jesus passou, ele não passou por acidente, mas ele programou a sua ida até esses locais para realizar o que ele queria realizar. E nesta passagem não foi diferente. Ele sobe até Jerusalém, e aí o texto do capítulo, versículo 2, mostra então, fala de uma porta que tinha um significado histórico para os judeus. Diz, olha, existe ali uma porta, a porta das ovelhas, ou existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, de 5 pavilhões. Bom, a Bíblia relata, lá no Antigo Testamento, quando se estava efetuando a reconstrução do templo, principalmente no livro de Neemias, lá em Neemias capítulo 2, versículos 3 em diante, você vai encontrar a descrição da reforma no templo, e o Antigo Testamento relata então Neemias citando as 12 portas que continham nas muralhas do templo. E dentre essas 12 portas, por exemplo, você tinha ali a porta dos peixes, ou a porta de Damasco, você tinha a porta velha, ou porta de Jafá, você tinha a porta do vale, ou porta dourada, você tinha a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta de Mifcade, ou da atribuição, e a porta de Efraim. E a primeira dessas portas era justamente qual? A porta das ovelhas. Estas 12 portas de que Neemias cita no capítulo 2, no momento da reconstrução, elas têm a sua importância. Elas foram colocadas ali desde o desenho de Salomão, ou da construção de Salomão, do desenho que tinha, e cada porta tem a sua importância. E qual é a importância? Bom, nós temos que entender a história. Como não havia naquela época praças como nós temos nos dias de hoje, as portas, então, elas serviam ou tinham a funcionalidade de concentração de pessoas. Eram nas portas, nós falamos um pouquinho isso hoje no nosso IBD, as teses gravadas na porta da igreja de Wittenberg tinham um sentido de comunicação, que todos tinham acesso ali à porta da igreja. Então essas portas do templo, ou dos muros do templo, elas tinham o aspecto de comunicação. O povo se concentrava junto a essas portas, e então essas portas tinham uma ideia de local público, onde o povo se reunia. E também, na ocasião das guerras, as guarnições de defesa do povo eram redobradas junto a essas portas. Para quê? Para que os inimigos não entrassem por essas portas, tá? E então a nação não fosse subjugada pelos seus adversários. A porta das ovelhas, os historiadores entendem que ela é sem dúvida de um valor muito grande, por isso ela é citada. E ela tem um fator histórico maior talvez do que as outras portas. A porta das ovelhas, ela era a menor porta que se tinha na construção do templo, e ela não foi feita para passagem de pessoas. Interessante, isso é muito interessante. Ela não foi feita para passar seres humanos. Qual era o objetivo dessa porta das ovelhas, se não passar ovelhas? Por isso o nome. Então as ovelhas que passavam, que eram colocadas para passar ali por essa porta, eram ovelhas que seriam sacrificadas no templo, tá? Sacrificadas ao Senhor. E essas ovelhas passavam ali, elas passavam por cinco tanques, podemos assim dizer, onde esses animais eram lavados, eram purificados, e assim depois eles eram sacrificados no templo. Então tinha uma função essa porta das ovelhas: preparar o animal que ali passava para que eles fossem sacrificados no templo.
Essa porta ela ficava ao lado norte, tá? E dava os fundos do templo. Então o templo estava aqui, a porta ficava no sentido contrário, tá? Para que o animal pudesse entrar pelos fundos ali, ser purificado e ser apresentado ao templo. E curiosamente, Neemias capítulo 3 e também depois do capítulo 12, mostra que essa foi a primeira porta a ser restaurada pelo reformador Neemias, a porta das ovelhas. Você pode conferir isso lá em Neemias capítulo 3 e capítulo 12. Mas João também cita não só o fator histórico da porta das ovelhas, e João quer citar, porque tem algo importante, mas João também cita do tanque, que não só o paralítico, não só Jesus estão na história, mas tem o tanque de Betesda. E aqui a palavra Betesda, ela é traduzida por casa de misericórdia, ou local da misericórdia, é um termo muito apropriado para aquele local. Por quê? Quem é que está naquele local? Os miseráveis, os doentes, os enfermos, os impossibilitados, os marginalizados pela sociedade, porque não tem, está associado a eles, a sua enfermidade, a questão do pecado e da maldição de Deus. Então, este local, o nome faz jus, né? Casa de misericórdia, onde eles tentam encontrar a cura milagrosa, onde eles tentam encontrar um alento para as suas vidas, buscando ali a restauração da sua vida. Mas esse homem especificamente, este paralítico, ele vai entender que vida só se encontra em Jesus. Ele vai aprender isso com 3 coisas. E este homem, primeiro, ele sofre uma dependência. E a dependência que esse homem sofre em 3 esferas se relata aqui no texto. Primeiro, ele depende de uma espera. Uma espera. E qual é a espera que esse homem precisa? Olha o capítulo, versículo 3. João capítulo 5, versículo 3. Neste local, né? Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Fazendo o quê? Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia do céu, ou um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então este homem está ali esperando o quê? Um ato milagroso que tem em Betesda. Um paralítico esperando uma oportunidade de cura. E ele não está esperando somente uma semana, 8 horas, ou então um mês. Este homem está há 38 anos esperando um milagre acontecer ali. E ali ele tem um obstáculo. Qual é o obstáculo? O próprio tanque. Por causa da sua não mobilidade, dele não ter a mobilidade como os demais, ele não consegue. O tanque é um obstáculo. A esperança dele era reacendida toda vez que a água supostamente mexia. Então esse homem via a água mexendo, então ele esperançoso. Hoje é o dia da minha cura. E 38 anos as coisas se repetiam. Esse homem não conseguia alcançar o seu objetivo por si próprio, porque ele não tinha, ele via a água se movimentando, mas ele não conseguia alcançar o seu objetivo, porque ele precisava chegar ao tanque. Mas toda vez que a água agitava, o que acontecia? Alguém ia na frente e tomava o seu lugar. Então, esse homem não alcança essa água, ele só alcançaria se alguém o ajudasse. Então ele dependia de alguém. A dependência desse homem estava numa espera de que alguém o ajudasse, a espera de que a água movimentasse e ele conseguisse chegar até lá, mas isso estava sendo frustrado. Ano após ano ele sofria essa frustração. Agora, o interessante nesse texto, antes da gente continuar, é saber de onde provém esse movimento da água. E João não está preocupado com isso, sabia? João não está preocupado com esse movimento da água. Por quê? Provavelmente, então preste um pouco de atenção, provavelmente esta parte que está entre colchetes na sua Bíblia, provavelmente, tudo indica, por todos os escritos, não foi escrito por João. Isso foi um acréscimo feito pelos pais da igreja. João não está preocupado com quem movimenta a água. Ele nem cita isso porque não passa pela ideia de João de que a cura vem de um fator místico. Então esses colchetes foram acrescentados pelos pais da igreja. E no próprio texto de João, nós vamos ver no capítulo 9, João entende que os milagres que são feitos não são feitos por questões miraculosas, mas provém de Jesus, provém do Deus encarnado. Então João
Para ele não é importante isso. Ele, de modo algum, João não acreditava neste mexer da água, nesse misticismo que ocorria. Para vocês terem uma ideia, Tertuliano, um dos pais da igreja, foi quem escreveu, porque de certo ele conhecia essa história. Isso poderia ser uma história que era passada verbalmente, não havia nenhum escrito de nenhum apóstolo e nem do próprio Senhor Jesus falando desse mexer das águas, mas Tertuliano, falando sobre o batismo, ele escreve isso, tá? Um anjo, com a sua intervenção, agitava a piscina de Betesda, ou em Betesda. As pessoas que estavam enfermas esperavam por ele, pois o primeiro descer as águas, depois de se banhar, deixava de se queixar. Então Tertuliano foi quem escreveu sobre isso, porque de fato ele conhecia, mas isso não é um escrito canônico, ou seja, não estavam nos originais. Por isso que na sua Bíblia está entre colchetes. João não tem interesse algum em um ato milagroso do lago. Não é interesse de João mostrar que é um ato milagroso no lago, mas sim que a mudança que vai ocorrer neste homem, ela parte de Jesus e não de um lago milagroso em que o anjo vem e agita as águas. Isso era algo místico que os judeus criam. E os irmãos sabem que os judeus eles tinham uma crença muito mística. Vocês devem lembrar de uma passagem que Jesus está andando sobre as águas e qual foi o espanto deles? Eles achavam que era um fantasma. Eles tinham essas crenças meio místicas de que coisas sobrenaturais aconteciam. Mas este homem está esperando, necessita de uma ajuda. E então chega Jesus, como passando isso despercebido por todos aqueles enfermos, todos aqueles necessitados, e Jesus chega para esse homem e faz uma pergunta. E essa pergunta de Jesus, ela é, no mínimo, interessante, mas ela é também fruto da gente compreender. Jesus chega para um homem que está esperando a cura e diz para ele: queres ser curado? Não é uma pergunta estranha? Não é uma pergunta meio, poder dizer assim, meio curiosa ou quase ofensiva para aquela pessoa que está ali esperando? Você pega uma pessoa num dia meio virado e fala assim: Jesus, espera lá, o senhor vem perguntar se eu quero ser curado, eu estou fazendo o que aqui? Estou querendo a cura, óbvio que eu quero ser curado. É óbvio que eu estou aqui esperando uma cura. Eu não estou aqui para passar o meu tempo, tomar um banho, eu quero ser curado. Esse homem está lá esperando. Alguns dizem que aquela água poderia ser uma água térmica, como tinha nas cidades romanas, ou poderia ser uma água enferrujada em que se cria um milagre que acontecia ali no agitar daquelas águas devido às questões minerais. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? O interessante não é a estranheza da pergunta, porque Jesus sabe que ele está lá para ser curado, mas o interessante é a resposta desse homem. É a resposta desse homem, que ele diz: sim, quero ser curado. Ele quer ser curado. E Jesus sabia muito bem o desejo desse homem. Jesus sabia que o maior desejo dele, e esse desejo estava com ele há 38 anos, que era de ser curado, que era de se ver livre daquela enfermidade. Então, no que Jesus pergunta a esse homem não indaga Jesus, esse homem não responde atravessado a Jesus, esse homem não faz, não age com ironia com a pergunta de Jesus, mas ele diz: quero ser curado. E então, este homem que precisava de uma intercessão, agora ele recebe uma intercessão. O versículo 7 mostra isso claramente para nós, quando ele então responde: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que esse homem está dizendo? Senhor, eu quero ser curado, mas tem um problema. Eu preciso de um intercessor. Eu preciso de alguém que me ajude a ir naquele tanque e tomar esse banho e ser curado. Jesus também, ao exemplo deste homem que não questiona, Jesus, pergunta mais tola essa que você está fazendo, Jesus também não fala para esse homem: rapaz, eu perguntei se você quer ser curado, não perguntei se você precisa de alguém para ir nesse lado. Não, Jesus
simplesmente responde a este homem: toma a tua cama, levanta e anda. Jesus também não age com ironia, Jesus também não age com um sentimento contrário àquele homem, porque Jesus sabe que aquele homem está sendo carregado de uma enfermidade física, que aquele homem está sendo carregado de um emocional pesado, que 38 anos talvez, tendo que ouvir algumas coisas desagradáveis, tentativas frustradas, sonhos rompidos, e aquele homem está com as suas esperanças de que algo vai acontecer, e Jesus não brinca com isso. Jesus então sabe que este homem enfermo precisava de um intercessor, que era incapaz dele conseguir a sua própria bênção, que havia uma necessidade de remover os obstáculos para que aquele homem então pudesse ser curado, e que este homem dependia de pessoas, dependia de alguém para obter a sua cura. Então Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. E notem, Jesus ordenou, aqui é um imperativo. Jesus usa o verbo no imperativo para mostrar esse homem. É uma ordem: levanta, anda, toma o teu leito, ou toma o teu leito e anda. E aqui nós vemos algo interessante, que este homem tinha fé para ser curado? Não, ele nem conhecia Jesus, pelo que o texto nos deixa a entender. Mas esse homem recebeu uma palavra imperativa. Assim como lá em Gênesis, Deus ordena tudo pelo poder da sua palavra e as coisas vão acontecendo, aqui Jesus também dá uma ordem a este homem. E é claro que está embutido nesse homem um pouco de fé também, porque ele crê. Jesus fala e ele crê. Jesus fala: levanta, toma tua cama e anda. Então ele acredita naquilo, ele tem uma crença nas palavras de Jesus. Claro, há o poder da palavra de Jesus, há o imperativo na sua fala, mas há também a confiança naquele homem em quem está falando. Aquele homem poderia dizer assim: espera lá, eu estou aqui há 38 anos, esperando um abençoado pegar na minha mão e me levar até lá. Os cegos vão na minha frente, os coxos vão na minha frente, várias pessoas, os leprosos, e eu estou aqui, e o Senhor fala para mim levantar, me pega e me leva até lá. Não, esse homem não faz trocadilhos de acusações contra Jesus. Esse homem não questiona, esse homem simplesmente acredita, porque ele talvez, este homem acreditava que aquele dia aconteceria algo em sua vida. Não era um dia comum, não era um dia normal como os outros 38 anos que se passaram. Aquele dia era o dia da cura desse homem. Então era necessário uma fé para cumprir a ordem de Jesus. Este homem então estava dependendo de uma espera. Este homem estava dependendo de um intercessor. E este homem estava então dependendo de uma palavra. E a palavra então ele ouviu da boca de Jesus. O paralítico ouviu, creu e recebeu vida que ele tanto precisava. A vida que ele recebeu foi tão forte, foi tão espetacular, que capacitou este homem a tomar a cama, levantar e andar. Isso aconteceu. 38 anos esperando vida, 38 anos renovando os seus sonhos, 38 anos tendo as suas esperanças renovadas, 38 anos talvez tendo que ouvir muitas coisas. Rapaz, deixa de ir nisso aí, você não vai conseguir não. Rapaz, sai daí, você não vai conseguir, porque hoje, olha a fila que está aí para ser curado hoje, olha o tanto de pessoas que tem para ser curado. Vai lá. E talvez nós temos ouvido isso há tanto tempo. Deixa de ir para a igreja, que isso? Você não vai mudar não, você não vai conseguir alcançar sucesso não, você não vai conseguir esses objetivos não. Você já está nessa igreja há 10 anos, 15 anos e mudou o que na sua vida? Jesus, ele vem e restaura naquele homem o vigor, a energia que ele precisava. A palavra de Jesus foi forte, foi tão forte que trouxe vida para aquele homem, para que ele pudesse continuar a sua caminhada. Mas vieram alguns problemas. Esse homem toma sua cama, levanta, toma sua maca, que aqui é uma maca, uma espécie de uma esteira, coloca embaixo do braço e leva e vai embora. Só que esse dia era um dia de Shabat, era um sábado. E o mandamento era um dos mandamentos mais sagrados do sábado, conforme lá em Levítico, em Êxodo capítulo 20. O sábado era um dos mais importantes do cumprimento da lei.
E este sinal do sábado era uma espécie de aliança entre Deus e Israel. E os judeus entendiam que o cumprimento do sábado fazia o quê? Tinha um aspecto escatológico, porque o cumprimento irrestrito do sábado e a obediência a este sinal fazia com que o Messias antecedesse, ou seja, viesse para resgatar o seu povo. E o não cumprimento do sábado fazia o quê? Que essa vinda demorasse mais ainda. Então o judeu tinha a questão teológica, escatológica. E ao olhar aquilo, os judeus e ali os fariseus, ao olharem aquilo, aquele homem no dia de sábado levando a sua maca, sendo que lá em Êxodo 31 e em Números 15, vamos ler, Jeremias 17, olha lá o que diz em Jeremias 17. Os judeus, quando olham aquilo, eles já têm em mente o quê? O texto de Jeremias 17, no versículo 21. Olha o que diz o texto: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem introduzais pela porta de Jerusalém, não tireis cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais alguma obra, antes santificai o dia de sábado, como ordenei aos vossos pais. Então, quando eles olham aquilo, eles falam: esse camarada está atrapalhando a nossa vida, ele está violando o sábado do Messias, o sábado que aponta para uma questão escatológica, não pode levar uma marca. E aqui, irmãos, notem que curioso, os judeus, aqui os fariseus, eles, ao longo do tempo, eles esticaram, acrescentaram muitas coisas das quais a lei não tinha dito. Vocês lembram uma certa vez Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Isso tinha uma lei chamada lei oral, que não era escrita, era algo que era passado de boca a boca, de geração a geração, não era lei. E dentre esses acréscimos na lei do sábado, estava, por exemplo, não carregar uma cama, não carregar uma sacola, não ter um dente postiço, não apertar o botão de elevador, os mais modernos agora, não cozinhar no dia de sábado, não fazer nenhum tipo de esforço físico no dia do sábado, porque aos olhos deles era violação do sábado. Então, quando eles olham aquilo, eles se indignam e já olham, violação da lei. E o apelo eles vão então a este homem e dizem assim: por que você está violando o sábado? Por que você está infringindo a lei? Por que você está atrapalhando a vinda do Messias? Este homem diz: olha, aquele que me curou, foi ele que me disse: levanta, toma tua cama e anda. Então questiona-se: quem é que te disse esse absurdo? Vamos colocar aqui o texto, vamos dizer: quem é que te disse isso? Ele diz: olha, não sei, ele não conhecia, não tinha um contato ainda com Jesus. Esse homem não tinha ainda, não conhecia Jesus. Ele estava preso na sua enfermidade, preso na sua falta de esperança, preso na sua ambição em conseguir aquela cura através do ato milagroso do balançar das águas. E Jesus, que era diferente dos milagreiros de hoje, que procuram a fama, Jesus não procurou a fama. Jesus saía sem ser percebido todas as vezes que a multidão se aglomerava depois de um grande sinal de alguém de cura. Só que depois este homem, ao ser curado, o que ele faz? O texto diz que ele vai ao templo. Ele poderia ir para a casa dele, viver com a família dele, fazer uma grande festa, matar um novilho, fazer uma festa de 7 dias para agradecer a Deus e comemorar, comer, beber, saltar, correr o dia inteiro, sei lá, fazer tudo o que ele não podia fazer. Mas este homem é encontrado indo ao templo. Possivelmente, diz ali os estudiosos, que este homem estava indo adorar a Deus, que era algo que ele sempre quis fazer, mas um enfermo, um homem aleijado, não poderia entrar no templo. Era vedado aos aleijados, aos impossibilitados, entrarem no templo. E este homem, então, por certo, cultivou durante 38 anos o desejo de entrar no templo do Senhor e adorar a Deus como todos os outros faziam.
Então ele encontra-se com Jesus vindo ao templo, e Jesus interpela ele e faz um apelo a ele, para que ele então fizesse o quê? Vigiasse, que ele tomasse cuidado, uma vez agora que ele estava curado, e não pecasse mais, para que não se sucedesse coisa pior. E aqui nós precisamos entender o que Jesus está falando. Jesus se encontra com esse homem mudado, a vida dele mudou agora, e Jesus diz para ele: agora que você está bem, agora que você está curado, não viva mais pecando. Porque é possível que aquele homem, mesmo no estado em que ele se encontrava, e aqui não associe a enfermidade com o pecado, embora algumas vezes parece que o texto deixa entender isso, mas neste caso não. Jesus está dizendo que mesmo ele naquele estado de enfermidade, possivelmente ele pecou. Talvez ele questionou a bondade de Deus, talvez ele praguejou contra pessoas, talvez ele falou impropérios contra o local e contra as pessoas que não ajudavam. Mas agora Jesus diz: não peques mais, não viva pecando, para que você não te aconteça coisa pior. Aqui não é uma enfermidade física pior. Jesus está falando de uma enfermidade espiritual que possa vir sobre aquele que recebe a graça de Deus. Seria muito pior do que passar 38 anos enfermo fisicamente, mas é passar a eternidade sem a vida que Deus dá aos seus eleitos. Então agora esse homem tinha que caminhar uma vida de glorificação a Deus, uma vida de louvor ao Senhor. E ele só encontra esta vida quando ele entende realmente quem é que o curou. E quando ele entende quem é o curou, o que ele faz? Ele sai anunciando, sai dizendo para as pessoas: quem me curou foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando os judeus então encontram com esse homem, que esse homem relata quem é que tinha o curado, e esse homem está feliz, está alegre, dizendo quem o curou, agora os judeus voltam a Jesus, interpelando Jesus, dizendo: por que você curou? Por que você está fazendo isso no dia de sábado? E aqui então eles se deparam com a declaração de Jesus, dizendo: meu pai trabalha até agora e eu também. E aqui há uma revolta naqueles homens, porque eles estão dizendo: primeiro, ele viola o sábado, curando alguém que não é permitido curar. Segundo, ele se faz igual a Deus, dizendo que ele está trabalhando igual a Deus. Qual é o grave da história aqui, meus irmãos? É que esses religiosos não se atentaram na segunda parte da lei, que era o amor ao próximo. Eles não se atentaram que uma pessoa que havia 38 anos padecendo de uma enfermidade, agora estava liberta daquela enfermidade, agora estava curada para viver a sua vida, para glorificar a Deus, para ir ao templo adorar, para cumprir a lei do Senhor. Eles não se atentaram a isso. Eles se atentaram no quê? Na violação do sábado. Se atentaram nos ritos. Procuraram e esqueceram dos mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, e procuraram somente o que? A formalidade da sua crença. Eles não entenderam que Deus só descansou quando tudo estava completo. E se Deus, e a frase de Jesus é muito emblemática, porque se ele diz que meu pai está trabalhando até agora, é porque aquilo que Deus projeta para a humanidade ainda não está completo, ainda não está feita a restauração de todos os eleitos. Os eleitos não foram alcançados ainda, por isso Deus está trabalhando, e o Senhor diz: eu também estou. Esses homens estavam tão cegos, mas tão cegos, com a violação de um rito, que não viam um milagre estampado nas suas faces que acabara de acontecer. O homem curado nem queria saber do que estava acontecendo naquela discussão, ele só entendia que ele foi curado. A alegria voltou àquele coração, a vida voltou àquele homem que estava morto nas esperanças, aquele homem que estava perdido, agora recebeu a vida, o autor da vida. Irmãos, a humanidade, ela não está só enferma fisicamente, mas ela está morta, como nós aprendemos lá em Efésios capítulo 2. A nossa real necessidade não é só uma cura de uma enfermidade que nós possamos ter.
mas a nossa necessidade é que nós recebamos vida do Senhor. Por quê? O homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem está vivendo uma vida moribunda, está totalmente morto, sem condições nenhuma de por si só sair daquela situação. Ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que faça aquilo que ele não consegue fazer. E então, nós vemos Paulo falando que Cristo é este quem dá vida àqueles que precisam de vida, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, éramos inválidos, éramos cegos, éramos moribundos, e Ele então restaurou-nos a saúde espiritual e nos trouxe a alegria da vida, nos trouxe a esperança renovada, para que possamos então deixar a vida inválida e viver uma vida que glorifica a Deus. Meus irmãos, naquele tanque havia um homem enfermo, e esse homem enfermo, e os enfermos, juntamente com esse homem, precisavam fazer o quê? Ir até o tanque. Havia uma necessidade de uma ação daqueles homens enfermos em ir até a casa de misericórdia. Em Jesus Cristo a coisa muda. Não são mais os enfermos que vão até Jesus, mas é Jesus quem vai até os enfermos. A misericórdia agora que vai até aqueles a quem Deus quer. Houve uma mudança no cenário. Não mais agora eu preciso esperar o balançar das águas, mas aquele que tem vida vem até mim e diz: levante, vai até você e diz: levante, sua vida está mudada. Saia desse estado de opróbrio, desse estado de paralisia, e anda, caminhe. Meus irmãos, interessante nesse texto é que a Bíblia, depois dessa passagem, não cita mais sobre esse tanque. Esse tanque não é mais citado. Por quê? Porque o importante não é o tanque, o importante não é a porta das ovelhas, mas o importante é quem dá vida ao homem que havia 38 anos sofrendo de uma enfermidade. O importante desse texto era relatar que em Jesus Cristo há vida, que em Jesus Cristo há restauração de sonhos, que em Jesus Cristo há esperança renovada, que em Jesus Cristo nós saímos de um estado de inaptidão, de um estado do estado de morte, e agora passamos a viver uma vida saudável, passamos a caminhar cheio de esperanças e sóbrios para a glória de Deus. Agora nós não precisamos mais de nenhum tanque de misericórdia, nós não precisamos mais de nenhuma fonte de água viva, fisicamente falando, porque nós temos a verdadeira casa de misericórdia, o verdadeiro dono da misericórdia, aquele que nos banhou com a sua misericórdia, aquele que derramou sobre nós a fonte da água da vida, de fato, e por causa dele, e só por causa dele, então, nós temos vida e possamos fazer como esse homem fez, sair anunciando, sair alegre, saltitante, gritando, anunciando: Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me transformou. Meus irmãos, se a nossa vida está como a vida deste homem, por algum motivo, se há tanto tempo nós almejamos alguma coisa que está nos tirando a paz, está nos tirando a tranquilidade, ou que nós até já perdemos a esperança, Jesus Cristo é quem renova as suas esperanças. Jesus Cristo é quem traz de volta a força e o vigor que você precisa para continuar a caminhada, para continuar a jornada. Jesus Cristo quer dar vida a todos aqueles que se encontram moribundos, a todos aqueles que se encontram impossibilitados, que se encontram em inaptidão espiritual, para prosseguir e glorificar a Ele. E então assim, meus irmãos, nós poderemos viver a vida que Deus quer para todos nós, viver uma vida que glorifica a Deus. Mas essa vida tem um requisito fundamental, que Jesus cobrou deste homem e pediu a esse homem:
nascer de novo. Esse é o requisito para vivermos a vida que Deus nos deu. Nascer de novo. Foi isso que ele disse, Senhor, vá, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você nasceu de novo, agora você precisa ser uma nova criatura e viver uma vida nova. Deixa as coisas passadas, caminhe dentro da nova vida que Deus lhe deu. Que o Senhor nos ajude, que Deus continue nos guiando, renovando as nossas esperanças e nos ajudando, ainda que passou um ano, ainda que já se passaram 5 anos, 10 anos que seja, continue firme, continue esperançoso, porque assim como Paulo diz, aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completar até o dia final. Amém. Oremos ao Senhor.